A gente que vive aqui no Nordeste, sertão de Sergipe, a infância quase que não existe. E no meu caso seria até diferente, porque com 5 anos eu já era velho. Então eu tive uma infância assim, de segurança de um nome de idoso e de crianças que não brincavam com as outras criaturas, porque eu me dedicava muito desde os 5 anos a trabalhar com uma massa de modelar que a gente chama aqui cera de abelha, e eu fazia algo que não era conhecido. Eu fazia cenas que eu nunca tinha visto, e na impressão daquele povo, pessoas há 60 anos atrás ou mais, não entendia nada sobre o que eu estava fazendo, e nem eu também. Eu fazia por uma missão que eu achava que ia fazer aquilo. Só que os meus pais, como eles eram agricultores e pessoas de, de um conhecimento diferente da realidade, então eles achavam assim que menino tinha que brincar com cavalo de pau, pegando de peito, subindo em árvore. E as meninas, elas brincavam com boneca, com coisas totalmente diferentes. E a impressão deles, quando eles viam eu modelando alguma coisa, algum animal, alguma figura, eles achavam que eu estava brincando de boneca, enquanto os outros estavam se divertindo, correndo por as estradas. Isso aí me deu um grande abalo nesse sentido, porque quando eu fazia algo que eu admirava, ficava olhando, e vinha alguém, eu tinha que rapidamente desmanchar aquela cera de modelar e pronto, ali não tinha mais nada do que eu fiz. Isso me deu assim um descontentamento, porque eu não mostrava aquilo que eu produzia, era proibido. Então, com o determinado tempo, aí eu fui vendo que a cera estava escassa, e eu fui mudando a forma de trabalho. Digo, vou fazer em madeira porque tem de sobra. E aí eu comecei a fazer alguma coisa de madeira, não coisas do que eu via, porque eu achava assim, que não era interessante ter um cachorro aí que passava, um gato, um jegue, e eu ia fazer aquela figura. Eu tinha que fazer algo totalmente diferente, só com a minha imaginação, para alguém chegasse e perguntasse o que é isso. Então, se fosse um gato, um cachorro, ele dizia, isso aqui é um gato, é um cachorro. Então não tinha sentido nenhum para mim, mesmo que fosse uma escultura de alto nível. E com isso, eu fui me aperfeiçoando na minha imaginação. O que era que eu queria ver e não via? O que era que eu queria fazer e faço? Então isso foi uma forma de eu criar o meu trabalho com figuras totalmente diferentes, que pessoas não sabem o significado, e o meu objetivo é esse, é fazer uma peça que alguém chegue e diga, o que é isso? Que bicho é esse que eu nunca vi? Porque o bicho que ele já viu, ele conhece. Então eu queria despertar a curiosidade em alguém, para que forçasse a própria mente e obrigasse a entender alguma coisa, o que era que um artista pensava e fazia, enquanto ele não pensava e não via. Então isso foi uma forma assim de desenvolvimento meu, sem ir para a escola, sem nada, e comecei a fazer os meus trabalhos seguindo essa teoria minha. Vou fazer o que ninguém nunca viu. Eu tinha um pensamento de não ficar dependendo dos meus pais, porque eles já tinham muita dificuldade. E eu aprendi uma forma de pegar alguma coisa como lustrador. Foi quando surgiu uma parte de lustrar móveis, e eu me aperfeiçoei nisso aí. Eu pegava uma madeira com um verniz chamado goma laque e álcool, e eu fazia um espelho, a pessoa olhava e se via no luxo. Então, eu não trabalhava para empresa nenhuma, mas eu tinha uns 6 a 8 clientes que eram milionários, e que na época o móvel
Não era esse que está hoje, que era forma, que essas coisas, não, era lustro mesmo de verniz. E todo ano essas pessoas queriam reformar os móveis, como eles chamavam, mobília, e eu tinha uns 6 a 8 clientes que já determinavam a semana que ia para um, para outro, até chegar o ano novo. Então isso aí me dava uma condição assim de eu fazer esse trabalho sem estar mais ouvindo e obedecendo os meus pais, porque com 13, 14 anos eu já era independente. Eu não havia necessidade de estar solicitando nada, nem dele, nem dos meus irmãos. Então eu fazia esse trabalho, a remuneração eu dizia por quanto eu ia fazer, e ali eu não era um cara gastador. Eu não ia para as festas, eu não gastava só com o essencial, e com isso eu tinha a condição de me manter durante o período que a safra não estava dando. Foi assim, eu fazia esse trabalho, mas como ninguém sabia o que era uma obra de arte, nem o valor dela, eu fazia muitas vezes só, assim, nos meus períodos que não estava cuidando de outra coisa, eu fazia algumas obras. E ia armazenando ali sem mostrar a ninguém. Eu seguia o mesmo o percurso de não estar mostrando o que eu fazia. Aí quando comecei a fazer assim, veio, na época, uma empresa chamada Mobral. E me convidaram, como sabia que eu fazia muita coisa, para eu fazer uma apresentação na noite dessa abertura lá. E eu levei uma série de peças que eu tinha pronta. E ao chegar lá foi a coisa de mais impacto para a visita, que era aquelas obras que ali estavam, coisas que eles nunca viram e coisas que eles conheciam. E com isso eu notei assim a admiração do povo e também as críticas. Daí foi quando eu comecei a ver que tinha algum sentido de valorização em termos do povo, não era nem da arte. E surgiu em 80, eu já tinha muita coisa, aí surgiu o Parque Misael de Barros, que era um parque de vaquejada, e me convidaram para eu ir. E eu sabia que tinha surgido a TV Sergipe, com a direção de Moza Santo, que veio de Salvador, e eu digo, agora é uma oportunidade de eu mostrar o meu trabalho. Aí eu disse, combinei com a secretária lá deles, eu vou, agora com a condição de vocês levar a imprensa lá, eu mostrar o meu trabalho. E ela, isso aí é beleza, não vou cobrar nada a vocês, nem o transporte eu quero, eu levo e trago o meu trabalho. E assim o fizemos. Quando eu me vi no stand, eu tinha mais ou menos umas 60 ou mais pessoas arrodeadas ali. E ali, para mim, era a maior alegria, porque eu achava que aquele povo que ali estavam era para ver o meu trabalho. Só que eu me enganei. O pessoal que ali estava era esperando que vinha o governador, vinha pessoal, senadores e deputados, tudo, para ver a exposição. E quando eu recebi, foi muito sol com aquele fogueteiro todo, e quando as autoridades chegaram, era como era uma festa de bovinos, caprinos, quem tinha sido escolhido não foi a mim, o trabalho foi Artinho, foi o carneiro do prefeito. O prefeito tinha que, na minha opinião, ele não devia concorrer com os outros, mas aí escolheram o carneiro do prefeito e quando chegou os assessores do prefeito, queria mostrar o quê? O campeão. E aí levaram, mostraram o campeão e eu fiquei esperando para voltar para eu mostrar o meu trabalho. Só que tinha 60 e tantas pessoas. Quando chegou as autoridades que foram atrás do carneiro, só ficou uma pessoa comigo. Era um senhor que nem daqui era, ele era de Dores, sei nem se está vivo ainda, mas tinha o nome Siqueira. E o Siqueira ficou ali mais eu e tal, e eu com aquilo, eles foram aí ao carneiro e voltaram e foram embora. E aí eu comecei a desarrumar minha exposição
E o Siqueira ficou comigo até a última peça. E por último eu dei uma recordação a ele, uma peça para ele ter como recordação daquela festa. Olha, no Brasil eu expus em todas as capitais, só não fui para o Rio Grande do Sul, que ainda tinha vontade de ir, e para o Paraná. Então essas duas cidades eu não fiz, essas duas capitais, ainda posso até ir. E fora, eu tenho peças em muitos lugares, mas com a minha presença, porque era muito difícil, eu fiz 2 vezes em Paris, na França, e fiz em Veneza, no festival, e outras peças fora, tem em outras capitais, mas não assim, com a minha presença, tem a peça com o nome. Então, eu tenho muitas peças aí em outras capitais que vieram aqui, apanharam por outras pessoas, mas essas 3 cidades eu fiz presente junto à exposição. As demais fazem as exposições, como em Nova York e tal, foi feita uma exposição, mas sem a minha presença, só com pessoas que são galeristas e outros são apenas colecionadores. Olha, estão em Nova York, estão na Suíça, estão nessas capitais que eu não sei nem bem o nome, mas Lisboa, tem em todos esses lugares que eu nem copio porque são coisas feitas por galerista ou por colecionador. Isso é uma coisa assim que não sou eu, mas todos os artistas que vê, como eu cheguei no Rio de Janeiro, ali no Catete, no palácio onde teve as bramuras que teve, tá lá, um autódromo com um nome velho. Ali é Brasil. Quando eu chego lá que nós fomos para Veneza, naqueles barcos que lá é tudo na água, tudo com aquele símbolo velho sergipano. E eu nunca tinha visto isso fora. E lá eu vi os barcos, aquelas coisas, tudo com essa divulgação de velho sergipano. Chego em Paris, então na Fundação Cartier, uma faixa enorme. Parabéns, seja bem-vindo, velho sergipano. Então isso aí, eu não me contento com o velho, eu me contento sergipano, que saiu daqui com as maiores dificuldades, sem gemer, porque a dor ensina a gemer, mas na arte não. E lá você está representando um país, um estado e uma cidade. Deixa satisfação pelo nome dos seus conterrâneos, do seu povo, da sua história. Me deixa feliz, sim. A arte, ela é vida. Então, como eu digo, eu pego uma madeira morta e dou a vida. Eu faço uma forma que alguém pergunta o que é isso. Mas isso é uma figura. E essa figura tem vida, porque ela tem a imaginação de alguém que botou olhos, que botou cores, roupa. Então é vida. Que pega um tronco onde poderia ser queimado e faz um animal com o próprio coração, aonde todos vê a forma de um animal.
mas se é uma forma, ele tem a vida. Que bicho é esse? Mesmo que não tenha visto, mas ele pergunta, que bicho é esse? Então isso é um bicho da natureza, que ele pode mostrar qualquer situação em termos de equilíbrio. Então esse equilíbrio que a gente procura dentro da arte para se firmar com os ideais de fazer. É se conscientizar que o nosso estado é um estado que tem muitas vertões. Essas vertões é para você crescer e criar, e que não cruzem os braços, não. Não dependa de órgão tal ou tal, não. Vá em frente, como eu fui, subindo escada em escada, porque todo mundo tem a condição de querer, de fazer e de criar. E vocês sejam uma dessas pessoas que procurem a crescer independente. Quer dizer, eu fiz, eu faço e porque faço.